Glória a Deus. Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus, amados. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pedir para o pessoal do louvor ficar aí. Só dá uma baixadinha nesse pad, fazendo um favor. Glória a Deus. Amados, aproveitando essa alegria, esse momento que o nosso coração está quebrantado, vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor Jesus. Vamos aproveitar esse momento. E se eu for abrir a Bíblia e ler, eu gostaria de ver com vocês aquele trecho em que o rei Saul, ele pega uma oferta emprestada do seu funcionário, do seu servo, para levar para o profeta Samuel. Vocês conhecem e se lembram, né, da história do rei Saul. Então veja que toda vez que uma pessoa ia diante do altar do Senhor orar, procurar diante de Deus uma resposta para a sua vida, procurar diante de Deus uma direção para a sua vida, essas pessoas elas não iam de mãos vazias. E Saul, a Bíblia diz que o pai dele, a família dele havia perdido algumas jumentas. E jumentas era como se fosse um automóvel de carga, né? Era um utilitário. Era como se fosse uma caminhonete, um carro de carga. Jumento, camelo, era muito usado para o comércio e para as tarefas. Hoje a gente tem trator, hoje a gente tem várias outras coisas aí que, né, os carros, mas na época era jumenta. Jumenta era um animal de muito valor. Perderam-se as jumentas. E aí eles vão procurando e ficam vários dias fora porque era um animal de muito valor. E aí eles chegam perto de onde estava o tabernáculo, de onde estava o profeta Samuel. E aí eles falaram: olha, não é nessa região aqui que tem a igreja, que tem a casa de Deus, que tem um profeta? Ah, é aqui mesmo. Vamos lá consultar o homem de Deus para saber que direção que a gente vai. Aí a Bíblia diz assim que um dia antes, Deus leva o profeta Samuel no futuro e diz o seguinte: estou trazendo até você o próximo rei de Israel. Quando chega o dia, o profeta Samuel estava ali, foram até ele, e o Saul falou para o servo: o que levaremos lá? Sendo que acabou nosso dinheiro na viagem, acabou nosso mantimento, eu tenho aqui um pedaço de pão, você tem o quê? Eu tenho ainda aqui esse pedaço de pão e tenho aqui algumas moedas de prata. Toma, vamos na casa do Senhor. Por quê? Porque o judeu, o israelita, eles não vêm para um culto de mãos vazias. E Saul naquele dia tomou até uma oferta emprestada para trazer no altar do Senhor. Quem se lembra dessa palavra? Glória a Deus. E aí quando o profeta fala com ele, e aí eles chegam perto, né, nem sabia quem era o profeta, porque nunca tinha ido para aquela região. Eles falam: olha, a gente está procurando um homem de Deus. Aí o profeta Samuel fala: sou eu o homem de Deus, sou eu o profeta Samuel. Vem porque vocês vão jantar comigo, vocês vão comer comigo, vai lá no sacrifício comigo e vocês vão ficar comigo, vão comer comigo. Ah, é? Não, mas a gente veio atrás. Não precisa falar nada não. Fique em paz, vem, porque amanhã ou depois do sacrifício eu vou te falar tudo que vocês vão fazer, qual é o caminho da direção de Deus para a vida de vocês. Aí depois deles oferecerem o sacrifício, depois deles jantarem, o profeta Samuel abençoou a vida dele e falou assim: olha, e quanto ao assunto das jumentas, fique em paz, porque as jumentas já foram encontradas. Então a tua preocupação, Deus já está vendo. A tua luta e a tua tribulação, Deus está no meio dela. E se você acha que Deus não conhece teu nome, Deus conhece o teu nome, teu CEP, teu endereço, teu RG, tudo. Mas lembrem-se, tudo começa porque Deus despertou uma situação e esses homens de Deus entenderam que também tinham que honrar a Deus, nem que fosse com uma oferta emprestada. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? E a bênção saiu do altar e eles foram abençoados. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos ficar de pé. Ela até colocou o texto na tela. E quantas jumentas que há 3 dias já se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Deus estava consagrando ele como rei naquela época. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos
os dízimos, as ofertas, os dizimistas e os ofertantes da tua casa. A tua palavra está recheada de assuntos e de argumentos e de palavra e de direcionamento, aonde nós podemos extrair fé para o nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, deposita fé no coração dos teus filhos agora, porque o Senhor ainda fará milagres financeiros, o Senhor fará milagres tirando a escassez e colocando a prosperidade. O Senhor fará milagres, meu Deus, na vida de muitos, e muitos transbordarão em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu profetizo grandes abundâncias na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Cada sonho, cada projeto, tudo aquilo que o Senhor colocou na mão deles, em nome do Senhor Jesus. Aonde o inimigo tentou colocar as mãos para destruir, eu profetizo aumento, eu profetizo vitória, eu profetizo agora em nome do Senhor Jesus, que os planos de Satanás já caíram por terra, para a glória de Deus. Assim nós determinamos a bênção e a vida para sempre sobre a vida dos filhos de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Oh glória, você pode se assentar. E eu gostaria que você virasse para alguém e desse um sorriso para essa pessoa. Uma vez, eu assisti um comercial da Coca-Cola. Eu não sei se foi na Alemanha esse comercial, foi numa das regiões deles lá. Não foi transmitido para o Brasil, foi só legendado. Tem um rapaz que ele entra no metrô com um tablet na mão, assistindo um vídeo de foninho. Ele é careca, ele tem uma cara bem feia e engraçada. É um vídeo da Coca-Cola. Se vocês quiserem, depois vocês me mandam um WhatsApp, eu mando esse vídeo para vocês, se eu achar o vídeo, porque tem muitos anos atrás. Esse cara no metrô, aí tem várias pessoas, né, ocultas ali, com câmeras, filmando o rosto das pessoas, o comportamento das pessoas. E as pessoas estavam todas cansadas do serviço, preocupadas com o seu dia a dia, preocupadas ao voltar para casa. Talvez, né, mulheres preocupadas, poxa, eu tenho que chegar em casa, fazer isso, fazer aquilo. Homens, poxa, chegar em casa, eu preciso descansar, tomar um banho, comer, não sei o quê. Enfim, e aí ele entra, e as câmeras estão por ali. E aí as pessoas, uns com sono, uns para lá, outros olhando a esmo. E aí de repente ele encosta assim, começa a ver um vídeo e começa a rir. Quem já viu esse comercial da Coca-Cola? Alguém já viu? Gente, só eu mesmo. Já viu? Já viu? Já viu? E aquele careca começa a rir. Ele começa a rir do nada assim, de repente ele começa a rir. Aí todo mundo acha estranho, tipo assim, pô, o cara do nada começa a rir ali só porque tá vendo um vídeo, não tá vendo que a gente tá indo embora para casa, tipo assim, né? E ele começa a rir mais e rir, e aí ele começa a disparar umas gargalhadas. Aí, gente que não se conhecia no metrô, um olha para a cara do outro e começa a rir, baixinho também. Daqui a pouco um olha para a cara do outro, também estava rindo. Daqui a pouco todo aquele sorriso foi contaminando quem não sorria, e todo mundo riu e sorriu naquele metrô. Já viu esse comercial? É show de bola, não é? É top. Então, aqui não é comercial da Coca-Cola, mas é um povo mais feliz da terra. Dá um sorriso para quem está perto de você. Mostra essa boca cheia de dente aí. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí, quando eu vi esse comercial, a minha mulher, que tinha cara de... Como é que eu posso falar a cara dela? Mal-humorada, pronto. Irmãos, hoje de manhã eu peguei só para bater nas esposas, parece, né? Nos estudos aqui de manhã. Aí, acho que as irmãs estão pegando birra de mim, eu preciso tomar cuidado agora, aleluia. Mas a minha mulher, ela tinha uma cara, irmão do céu, ela era braba. Aí eu vi esse comercial e falei assim, eu vou testar isso lá em casa. Aí eu passava, dava um sorriso para ela. Aí eu estava perto, você parava assim e ficava rindo para ela. O que foi? O que você está me olhando? Ih, parece tonto. Não sei o quê. E eu aqui, sorrindo. Falei, vou fazer o teste. Aí disse que sorriso contamina. Aí de repente ela fazendo qualquer coisa lá, seja lá lavando louça, seja não sei na onde. Ih, o que foi? Aí ela começou a rir. Aí eu falei, oi, sorriu. Aí ela, mas você é tonto, hein? Aí, gente, começamos a rir, brincamos. Tudo porque eu fui compartilhar um sorriso que eu falei, vixe, mó da hora esse negócio. E não é que dá certo? Aleluia. Diga assim comigo, alegria contagia.
Acabei de lembrar do nome do comercial. Alegria contagia. Se você quiser assistir, você vai lá, coloca a alegria contagia, Coca-Cola. Aí é óbvio, né? Nós que estudamos comportamento, mente humana e tal, nós sabemos que a Coca-Cola, para trabalhar seus comerciais, não contrata qualquer pessoa. Eles trabalham com estratégia. É o pior refrigerante do mundo, segundo a ciência, e ainda eles te convencem a tomar. Tudo porque eles mostram um comercial bonitinho na televisão. Pastor Rafael, você toma? Eu tomo. É pecado? Não, não é pecado, mas diz que faz mal. A gente tem que maneirar um pouco, né, irmãos? Glória a Deus! A alegria contagia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, capítulo 3. E hoje eu quero falar de ânimo e desânimo. Repita comigo isso, por favor. Fala ânimo e desânimo. Aleluia. Eu não fiz esboço e confio que o Senhor nos direcionará em cada palavra aqui ministrada, em nome do Senhor Jesus. Livro de Colossenses, capítulo de número 3. Os nossos pastores não estão aqui hoje. Pastor Celino, pastora Celina, pastor Nil, diaconisa Lu. Quem mais foi para lá? Irmã Aninha, irmã Cecília, pastor Sérgio, pastora Leila, né, esposa, a irmã Leila. Várias pessoas estão lá no Aporé hoje, fazendo um culto inaugural no domingo. Ô glória! Diga glória a Deus! Aleluia! Deus tem ministrado muito ao coração do pastor Nil, para ele ir assumindo aquela região e assumindo aquela congregação, porque nós estamos com o trabalho lá apenas nas quartas-feiras. E as pessoas estão já pedindo, não, vem para cá aos domingos, vamos cultuar aos domingos. E aí o Senhor foi também tocando no coração dele, ele tem estado mais lá. E aí eles estão então fazendo esse culto inaugural, com a graça de Deus, com a presença de Deus. E obviamente, né, nos cultos da Santa Ceia, haverá sim aquela oração, aquela consagração do envio do nosso pastor, juntamente com toda a igreja, sobre a vida do pastor Nil. Então, se você está sentindo a ausência de algumas pessoas, né, este é o motivo, esta é a razão. E Deus vai agraciar eles lá em nome do Senhor Jesus, como nos tem agraciado aqui. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Colossenses capítulo de número 3, por favor. Diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Amém, amados? Versículo 5. Mortificai. Agora, por gentileza, Thaís, coloca na tradução NBV. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Aí vai vir uma lista, né? Agora, a NBV diz assim: portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas. Coloca na NTLH, por favor. Por que eu gosto de dar uma passeada nas traduções? Porque quando a gente vê mortificai, né? Mortificai as obras da carne, mortificai os desejos. Muitas das vezes o nosso português, né, para cada palavra vinda do grego ou do inglês, o nosso português ele tem palavras assim de 3 a 8 palavras no português que se encaixam naquela mesma palavrinha. Então muitas das vezes eu gosto de dar uma passeada, fuçar nos dicionários bíblicos, fuçar nos dicionários Aurélio e também nos dicionários do grego e do hebraico, para mim entender a profundidade das palavras. E eu gosto muito dessa palavra aqui. Portanto, matem os desejos deste mundo. Então é a mesma palavra, mortificai os desejos deste mundo, mortificai as obras da carne. Mas essa versão, ela ficou muito boa.
Diga comigo, diga matar desejos. E é claro que vai vir uma lista de situações que nós muitas das vezes enfrentamos na nossa trajetória de vida. Concorda? Olha lá aquela lista lá, ó. Matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, imoralidade sexual, indecência, paixões más, maus desejos, cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Vamos continuar nessa lista? Tem um pouco dessa lista, versículo 8, não é? Versículo 8. Mas agora livrem-se de tudo isso, da raiva. Quem nunca sentiu raiva? Todo mundo? Livrem-se disso, de tudo isso, da raiva, da paixão e dos desejos de ódio, sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Que mais? Não mintam uns para com os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes e se vestiram de uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele. Diga comigo, Deus está sempre renovando a minha pessoa. Diga, a minha nova pessoa. Muito bem. Para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam plenamente. Deus de aliança, Deus de promessas. Consegue? Oh, aleluia, Jesus. Em Lá maior ou em Dó maior? Se você conseguir pegar no original, glória a Deus. Por quê? Eu estou falando isso para o Leandro. Porque o Leandro só toca em Lá. Aleluia. Para nós que conhecemos bastante louvores, tem louvor que ele é bom para mim em Dó, né? Igual é esse caso aí do Deus de promessas. Mas às vezes na voz dele, no tom que ele tem, né, que ele usa, às vezes é Lá. Assim como a gente está ensaiando com um grupo de louvor ou as meninas, a gente tem que achar o tom correto, né, de cada um, como cantam, em nome do Senhor Jesus. Quem vê a Poliana cantando sabe que ela canta bem, mas o tom dela é baixíssimo, né, comparado com o tom que a gente faz aqui. Então tem que sempre adaptar. Oh, glória! Por que eu quero esse louvor? Porque vocês estão enfrentando lutas no dia a dia. E Deus está dizendo assim para nós hoje: vocês vão enfrentar coisas que te animam e coisas que te desanimam. Vocês vão enfrentar nesta vida coisas que tentam fazer vocês ficarem paralisados. E vocês também vão enfrentar nesta vida, ou vão ter nesta vida, coisas que te motivam. A motivação é boa, mas a motivação ela não dura para sempre. Por isso que Deus está dizendo assim, que Deus está sempre renovando a nossa nova pessoa. Por que existe essa palavra renovando? Deus está sempre renovando. Porque além da motivação, Deus quer que nós enfrentemos algo chamado disciplina. E sermos disciplinados é uma das coisas mais difíceis que existem. Eu estava verificando a minha própria vida, porque a gente tem que se julgar a si mesmo, sim ou não? E eu pensei assim, eu preciso orar mais, eu preciso tirar mais tempo de oração, porque eu já fui uma pessoa muito mais de oração do que eu sou hoje. Nossa, um pastor falando um negócio desse no altar. Ué, eu não sou ser humano não. Eu não tenho correria também não. Tem dia que eu só quero ver minha cama e deitar. Com quantos já aconteceram isso também? Você fala assim, não vejo a hora de chegar em casa, comer alguma coisa e ó. E aí era pra gente ter passado em oração, mas a gente não passa. Aí a gente fica numa mornidão. Agora veja que sermos disciplinados ou estarmos disciplinados nem sempre é fácil. E aí eu procuro sempre ouvir palavras que eu conheço, mas que me renovam. Palavras que eu conheço, mas algum pastor vai pregar aquela mesma palavra, mas com uma inspiração do Espírito Santo diferente. Ainda essa semana, o Tiel, né, chegou lá na sala, eu estava ouvindo um pastor. Aí eu já preocupado, eu falo, oh meu Deus do céu, o patrão chegou, vai ficar bravo comigo ouvindo um som aqui. Aí ele, ô pastor, pode continuar ouvindo aí. Aí eu contei para ele, ó, tem pastores que eu gosto de ouvir, que me renovam bastante, né? Quem aqui gosta de ouvir palavra de Deus?
E aquilo foi me renovando. E esse pastor, ele é um dos mais usados na República Dominicana hoje. Juan Carlos Arrigan, ele fala em espanhol. Juan Carlos, vocês falam espanhol, né? É tudo Venezuela aí. Venezuela. Ele fala espanhol. Oh glória. Juan Carlos Arrigan, ele chama. É maravilhoso ouvir esse pastor. Maravilhoso. E aí ele disse assim: uma das coisas mais difíceis que ele enfrenta até hoje é se manter disciplinado em oração. Eu falei, oxe, se ele enfrenta essas dificuldades, isso me alivia. Porque muitas das vezes a gente olha para alguém que é usado por Deus, a gente considera aquela pessoa como um herói da fé, como se ele nunca passasse por problemas. Então, em nome do Senhor Jesus, digam comigo assim: tempo de matar os desejos que trabalham contra a nossa nova vida que Deus nos deu. Vamos cantar ao Senhor. Cantem ao Senhor, adorem ao Senhor, porque Ele é um Deus de promessas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Ele te deu uma nova vida. Oh, aleluia. E os teus ouvidos cantem com o seu coração, igreja, sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Tu és Deus de perto, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Oh, minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Oh Jesus, minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Eu sei que vai. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. A Bíblia diz que Deus ele continuará lutando até o fim. A Bíblia diz que Jesus lutou até o fim. Ele dizia: o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho, eu não vou parar. O apóstolo Paulo, nas visões que ele teve, ele disse assim: fiel é o Senhor, fiel é aquele que vos chama. Coloca esse texto na tela, por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. A irmã Derli estava falando aqui para nós obreiros antes de começar o culto, que ela estava em Barretos e ela foi compelida a servir ao Senhor. Ela falou assim para o marido: a partir de hoje eu vou fazer uma aliança com Deus, vou fazer um compromisso com Deus. Diga comigo: aliança, diga compromisso. Ele falou assim: eu também vou. Ela falou assim: olha, essas coisas são individuais, eu vou servir a Deus. Vamos? Oh glória. Eu fiz a pergunta para ela: desde quando você veio, desde quando você começou a servir, desde quando você está melhor, está gostoso, o que tem mudado? E aí ela disse algumas palavras aqui, e ali no corredor ela estava me contando testemunhos, até de endividamento, que agora Deus deu graça e foi quitado os endividamentos. Mas depois eu quero que você conte testemunho. Só estou dando uma palhinha aqui. Oh glória. Só que teve dificuldades na caminhada? Sim. Ainda temos dificuldades na caminhada? Sim. Mas veja, quem tem uma aliança com Deus vai entender que Ele é fiel. Aquele que nos chamou, Ele é fiel, o qual também o fará. Isso significa que se eu permanecer em Deus, se eu continuar lutando na presença de Deus, é Ele que vai também me fazer fiel. O texto que nós lemos em Colossenses diz o seguinte: agora que vocês já ressuscitaram com Cristo, significa que nós nascemos de novo. É necessário que nós então busquemos as coisas que são do alto, as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado, e não nas que são da terra. Presta atenção nesta palavra. Jesus falou: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentados. Jesus falou assim:
Não vos preocupeis com o que haveis de comer ou beber. Não se preocupeis com o que haveis de vestir. Ele falou: olha para os campos, olha também para os passarinhos, olha para a natureza. O vosso Pai dá aos bichinhos aí o alimento de cada dia. Lá no campo, até mesmo o lírio do campo se veste de toda aquela beleza, e o Pai é que investe o lírio dos campos. Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como o Pai veste o lírio dos campos. Aí Jesus faz essa pergunta: por acaso vocês não têm maior importância para Deus do que os passarinhos? Jesus, ele não está excluindo o nosso trabalho, dizendo assim: ó, deixa de trabalhar que Deus cuida. Não, não é isso. Deus fez o ser humano para o trabalho também, mas Jesus está dizendo que muitas das vezes as nossas preocupações nos afastam dele. Jesus está dizendo que muitas das vezes nós colocamos as nossas preocupações acima da fé, colocamos as nossas preocupações acima do chamado de Deus para nós, colocamos as nossas preocupações acima do nosso desejo e da vontade de adorá-lo. E Jesus está dizendo: não invertam as coisas. Vocês são de cima, vocês têm o nome escrito no livro da vida, e já que vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. E há um detalhe maravilhoso aí, que é o versículo 5, coloca na tela por favor, Colossenses 3:5, que é necessário agora a gente fazer morrer os desejos da carne. Colossenses 3:5, onde a gente leu, o primeiro texto que a gente leu. Eu li Colossenses, né, irmãos? Foi Colossenses, sim ou não? Oh, glória! A música está fazendo eles dormir? Mulheres, digam glória a Deus. Homens, digam aleluia. A igreja toda diga glória a Deus. Isso, vamos dar uma despertada aí em nome do Senhor Jesus. Acho que não é a música não, acho que... Coloca na NTLH de novo. Então veja que nós devemos matar. Nós devemos então matar os desejos deste mundo que agem na gente. Isto é, a imoralidade sexual. Nós temos problemas com isso. Passamos por isso. Então a Bíblia está dizendo: somos de Deus, temos o nome escrito no livro da vida, pertencemos a Deus e precisamos buscar as coisas de Deus. Uma das coisas de Deus que precisamos buscar com ânimo é a transformação da nossa vida. Porque quando viemos para Deus e aceitamos a fé, aceitamos com alegria, sabemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e vai nos transformar. E há também agora as dificuldades que começamos a enfrentar. E Ele, sabendo que esses desejos agem em nós para nos tentar retroceder, para nos tentar fazer retroceder, Ele já deixou isso alerta. É necessário agora buscar as coisas que são de Deus. O que é necessário? É necessário agora matar os desejos, matar as vontades. E a palavra matar também tem a ver com guerra. Mas se a pessoa tiver desânimo para agir, dificilmente ela vai conseguir agir. A Bíblia diz em Provérbios 24:10, se não estiver enganado: se você se mostrar frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Então Deus está dizendo: tenham ânimo na minha presença para me buscar, e tenham ânimo para lidar com as situações que vocês enfrentam hoje, colocando as dificuldades de vocês na inclinação do Espírito Santo. Diga amém comigo, igreja. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Coloca está na NTLH, né? Coloca na revista corrigida, só para a gente fazer uma comparação. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Também, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. A tua força será pequena. Como eu estava batendo nas mulheres de manhã, deixa eu elogiar minha esposa agora, aleluia. Deixa eu passar um bálsamo. Todo casal já teve crise? Quem aqui que já teve crise no casamento? Levanta a mão.
se está junto, se divorciou, não sei. Já teve crise no casamento? Crise. Só quem viveu crise sabe o que é crise. Irmão, pensa num trem horroroso é viver crise conjugal. Misericórdia. Ela queria me enforcar. Eu queria enforcar ela. Mas a gente tinha uma qualidade. Eu lutava pela família. Eu lutava pelo evangelho. Eu lutava pela igreja, pela graça de Deus, pelo chamado na minha casa, na minha família. E mesmo que muito disso ela não concordasse, e a gente brigava por essas coisas, ela também não queria desfazer a família. Ela lutava pela gente também. Então nas partes onde eu me tornei também arrogante, nas partes onde eu me tornei chato, ela lutava por mim. E quando a gente falava em meter o pé, chutar o balde, ela recuava e voltava para trás. Ela falava, não, também não. Eu acho legal uma história de um amigo nosso, também de um casal amigo nosso, presbítero Fernando e diaconisa Jéssica. Quando eles estiverem em Cacilândia, o pastor quiser, eles vão ministrar aqui. São uma bênção. 4 filhos. 4. E aí o dia que na crise, e aí não tinha mais jeito, ele foi meter o pé também. Ela catou a chave e trancou tudo a casa. Trancou tudo, trancou os 2 lá dentro. Ela falou assim, você vai me deixar com 4 filhos, você me fez 4 filhos em mim, agora você aguenta. Separar nós não separa, largar nós não larga. E aí, eu acho importante esse texto, porque realmente, em alguma área de treva, em alguma área de desconforto na nossa vida, em alguma área, basicamente há uma área ou há um ponto em que realmente a gente desanima. E você vai perceber que a gente entrega os pontos quando a gente deixa de lutar. Quando a gente deixa de lutar, quando a gente se mostra fraco, quando a gente se mostra frouxo no dia da angústia, a nossa força se torna pequena, porque a gente não quer mais lutar. Diga comigo assim, cuidado com o desânimo nos teus desafios. Para o som, para tudo. Para tudo, dá stop aí nesse pad. Diga comigo, cuidado com o desânimo nos teus desafios. Então olha essa palavra aí, vamos ver se acorda. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Vira para alguém e fala, Deus está falando comigo nessa noite. Cuidado com o desânimo nos teus desafios, irmãos. Agora pode voltar o pad, pode voltar o som. Oh glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto desse somzinho para pregar também. É bom, não é? Aleluia. Agora presta atenção. É necessário nós fazermos morrer. Volta para Colossenses 3:5, na NTLH. Matem os desejos. O que mais que tem lá? Indecência, paixões más, maus desejos e cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Continua o texto agora, versículo 6. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Quem conhece aquele texto que é melhor obedecer do que sacrifício? Fala literalmente de um lugar de morte. Melhor é obedecer do que sacrificar. É por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Continua. Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Eu costumo dizer assim, quando eu estou falando dessas coisas: ah, você zoou o plantão, né? Eu já zoei muito o plantão. Lembra? Minha linguagem é assim quando eu falo dessas coisas, né? A gente já zoou o plantão, a gente já pecou demais. É o que a Bíblia está dizendo, a gente já serviu demais esses desejos e essas paixões. Mas agora livrem-se de tudo isso, da raiva. Você sabe que a raiva vai atrapalhar a tua fé. Da paixão, dos sentimentos de ódio. Você sabe que alimentar esse tipo de sentimento de ódio vai atrapalhar a tua fé, a tua comunhão com Deus. Diga assim comigo: é necessário matar para eu poder continuar vivendo. Porque se você não mata aquilo que te mata, aquilo que você não matar vai matar você. Quem está entendendo essa palavra?
Isso, melhorou. Diga glória a Deus. Estou começando a ficar empolgado. Eu vou começar a pular no altar, hein? Que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para com os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. E essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando, está sempre renovando, está sempre renovando, está sempre renovando, para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Aleluia. Se uma pessoa vai para o mundo, se uma pessoa vai para o erro, se uma pessoa vai ali aonde Deus não mandou ela ir, você vai perceber uma coisa, você vai perceber isso. Como é que você sente angústia, dor, tristeza e depressão por ter pecado contra Deus? Só que ao mesmo tempo você não consegue viver no pecado, porque você já tem uma nova natureza dentro de você, dizendo: você não pertence a esse lugar, você não pertence mais a esse mundo, você não mais pertence a essas coisas indecentes. Então, quando a pessoa ela está meio lá e meio cá, ela não fica nem bem lá e nem bem cá, mas ela tem um convencimento dentro do coração dela. O convencimento é esse aqui. Sabe por que você tem esse sentimento? É porque você pertence a Deus, e esse sentimento é uma luta dentro de você, que Deus está renovando a pessoa que Ele criou você para ser, uma nova criatura, um filho de Deus, que anda em santidade, que anda em amor, que anda em fé. Aleluia, Jesus. E esse renovo que diz, não vai para lá, vem para cá. Esse renovo que diz, não vai para o mundo, vem para Deus. Esse renovo que diz a quem você pertence, é o renovo do Espírito de Deus na tua vida. Pastor, como é que eu sei que eu pertenço a Deus? Que você não é feliz no pecado. Aí por que eu não consigo vencer? Porque você é frouxo, fraco, e não se alinhou para matar o que você precisa matar. Vira para alguém e chama ele de frouxo. Eu tô pedindo para você chamar alguém de frouxo, porque meu pai me chamou de frouxo uma vez. Diga glória a Deus pela chuva. Ligaram o ar-condicionado da terra. Os jovens falaram assim, quando o frio chegou, né? Ixi, a Frozen não tá para brincadeira. A Frozen, já viu falar da Frozen? Agora eu não sei se vai ficar ruim o som. Tá me ouvindo bem? Ouvindo bem? Pastor, se Deus me deu uma nova natureza, e é verdade, eu não consigo ser feliz lá fora, mas eu também tenho dificuldades na minha vida cristã. O que é que eu tenho que fazer? Você tem que parar de ser frouxo. Você tem que parar de ser fraco. Você tem que parar de, achar que tudo está na conta de Deus e não tem nada na sua conta. Ainda existe uma palavra que diz assim: mortificai os vossos membros terrenos que estão sobre a terra. Ainda tem uma palavra que diz: ei, carregue a tua cruz e siga-me. Cruz, cruz, cruz. A cruz é lugar de vida ou lugar de morte? Lugar de vida ou lugar de morte? Então Jesus falou: carregue a tua cruz, vá até ao local da sua morte. Então significa: façam morrer tudo aquilo que te atrapalha de servir a Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Me inclinando para o Espírito Santo, em obediência à palavra de Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Pega todo o conhecimento que você tem do perdão de Deus e da cruz de Cristo e leva para a oração. Por exemplo, renove-se na palavra. Está escrito assim: e Deus vos perdoou em Cristo. Coloca o texto para mim, fazendo um favor. 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. 2 Coríntios 5,19. Ou é 2 Coríntios 5,18 ou 5,19? Eu acho que é 5,19.
A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Volta na Revista e Corrigida, por favor. Aqui literalmente está falando: Deus não leva mais em conta os nossos pecados, querendo com que nós agora sejamos seus amigos. Quem aqui quer ser amigo de Deus? É melhor você ser amigo de Deus ou amigo do diabo? Eita glória! Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O que é reconciliando? Reconciliando é voltar ao amor, reconciliando é voltar à amizade, reconciliando é voltar a tudo que é bom. Ô Saulo, você já teve uma briga com a sua esposa? A tua esposa está aí? Cadê? Não está aqui hoje. Já teve uma briga com ela? Beleza, aí você estava no ódio, na raiva, e ela também. Aí vocês se reconciliaram? Quando você se reconciliou, teve amor? Aleluia. Quem entendeu a linguagem? Diga agora. Eu não posso falar além da conta aqui, né, irmãos? E não é gostoso quando você falou: oh, meu amor, como nós dois é tonto, né? Oh, meu amor, me perdoa. Com quantos aqui já aconteceu um momento de reconciliação? Já aconteceu um momento de reconciliação? Presta atenção nisso aqui. Numa amizade isso é possível, num relacionamento isso é possível. Agora, olha só que glória que é essa. Deus, olha só, estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Pastor, como é que eu faço para mortificar o pecado? Você pega esta palavra, pode ser só essa, e diz: Deus, está escrito na tua palavra que o Senhor em Cristo Jesus, o Senhor estava em Cristo, com Cristo, não imputando os meus pecados, não se importando com o que eu já fui no passado. E a tua palavra diz que o Senhor me reconciliou contigo. E eu não quero ser chamado de frouxo, eu não quero ser chamado de fraco. Então eu estou te conduzindo, estou conduzindo a ti as minhas dificuldades, estou conduzindo ao Senhor os meus problemas, estou conduzindo ao Senhor isso aqui que me atrapalha. O Senhor mandou eu matar esses desejos, mas matar aonde? Na sua presença, buscando as coisas que são do alto. Agora, eu pertenço ao Senhor, e ainda essas paixões estão completamente acesas dentro de mim. Esses problemas humanos ainda estão dentro de mim. Pai, você prometeu, o Senhor prometeu que vai me livrar da lei do pecado e da morte. O Senhor prometeu que eu terei uma vida no Espírito Santo. O Senhor prometeu que eu terei uma vida santificada. Me dá essa vida, porque todo aquele que pede, então eu tenho que pedir para receber, eu tenho que pedir com fé, oh aleluia, eu tenho que pedir com coragem, eu tenho que pedir com ousadia, porque Hebreus 4 diz: entrai com ousadia no Santo dos Santos. Eu tenho que ter coragem para acordar mais cedo e orar. Eu tenho que ter coragem de, antes de dormir, pagar o preço da oração. Eu tenho que ter coragem, por quê? Porque se eu não fizer morrer, se eu não matar, o céu me vê como frouxo. Pastor Cirino me chamou de frouxo uma vez, e foi muito legal escutar isso, porque eu estava apaixonado. Eu tinha um relacionamento, eu estava apaixonado. Já contei isso aqui uma vez. Só que esse relacionamento estava me fazendo desviar da fé. Esse relacionamento estava me fazendo desviar da minha família. Eu estava brigando com os meus pais por conta de um relacionamento. E eu estava tretando com eles, brigando. E eu birrento e brabo também. Achava que eu era a última bolacha do pacote. Achava que eu era o herói, né? Aí um dia, por conta do meu relacionamento, eu estava brigando com eles. Meu pai estava no fundo de casa, na oficina. Ele estava sentado assim. Deixa eu fazer igual ele. De vez em quando ele faz os teatros aqui, né? Eu vim em pé, eu estava aqui. Ô pai,
achando que eu estava na razão. Ele lavando o revólver de pintura e as unhas, tirando a tinta preta das unhas. E eu aqui falando. Ele fez assim: frouxão. Mas é um bundão mesmo, hein? Ô bundão, ainda se acha homem. Lembra quando eu conto isso? Aquilo me quebrou no meio. O que o senhor está falando? Eu achando que eu estava. Ele foi me contando história. Meu pai, ele tem uma psicologia excelente. Foi me contando umas histórias aqui, dali, relacionamentos aqui e ali. Aí quando ele concluiu, ele falou assim: você está aqui na mão dela, ó, comendo um caminhão de bosta por causa dessa menina. Me perdoa a expressão, né? Mas foi bem assim, com essas palavras. Frouxão. Aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. É claro que eu não sabia direito do que ele estava falando, porque Deus chamou o homem para ser cabeça e não cauda. E também não chama a mulher, né, para ser nem para baixo nem para cima, mas estar ao lado do homem, sim ou não? Eu não conhecia essas coisas, mas a maneira como eu agia era completamente errado. No percurso da fé, agora indo para frente, esquece relacionamento, mas meu pai me falou que eu era frouxo. Eu tive que enfrentar os mesmos desafios na vida espiritual. Se você dá 1 centímetro para a vida de pecado, Satanás põe a cunha. Se você der mais uma brecha, ele vai forçar para abrir o buraco. Tem uma situação que é mais ou menos assim que Satanás age. E agora eu vou falar de desânimo. Satanás, ele vai na vida de um crente, ele bate aqui, ó. Aí ele pensa assim: tá muito duro, tá muito forte, não dá para mim entrar não. Esse muro aqui tá. Deixa eu ver esse lado aqui. Esse aqui tá forte, não dá para entrar aqui não. Deixa eu ver se tem uma área mais fraca. Opa! Aí ele faz uma reuniãozinha e fala assim: olha, aquela pessoa lá é espiritual. Aquela pessoa lá, se ela despertar mais, vai causar problema no inferno. Aquela pessoa lá, se ela continuar crescendo no fogo do Espírito Santo, vai salvar muitas almas. Aquela pessoa lá, se ela continuar dando lugar ao Espírito Santo, na hora que ela louvar, o fogo vai descer. Na hora que ela pregar, Deus vai curar, Deus vai salvar. Ó, aquela pessoa lá, se nós deixar o fogo de Deus continuar crescendo na vida dela, na hora que ela impor as mãos sobre as pessoas, vai ter salvação. Satanás, ele faz a reunião, trabalha uma estratégia e olha aonde estão as nossas fraquezas. Quando ele descobre uma das fraquezas, lembre-se, você tem uma palavra. Na hora que aquele sentimento, aquela situação brotar, seja ira, raiva, ódio, revolta, tudo que te afasta de Deus, seja pecados mais no corpo, como foi citado ali, prostituição, lascívia e outras coisas, qualquer área aonde você tem um certo tipo de fragilidade, lembrem-se que você tem uma palavra. Quando Satanás tentar levantar aquelas coisas dentro de você, faça morrer. Diga: faça morrer. Mais uma vez, fala: não seja frouxo. Diga: faça morrer. A vida cristã, ela é uma vida espiritual. Você não pode tratar a vida cristã como uma vida natural. Você tem que tratar a vida cristã como uma vida espiritual. Agora preste atenção. A Bíblia diz que eu tenho um Deus que cuida de mim. A Bíblia me deu ferramentas de fé e armadura, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sandálias da preparação do evangelho da paz. Olha só,
espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí diz assim: tomai sobretudo o escudo da fé. Diga comigo, escudo é defesa. Diga comigo, espada é ataque. Então Deus quer que a gente esteja preparado na cabeça, mentalmente, porque é o capacete da salvação. Coloque Efésios 6:10, por favor. Deus quer que a gente esteja preparado com a nossa cabeça, com a nossa mente. Por isso que a Bíblia fala: renovai o vosso entendimento, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Capacete da salvação. Ou seja, esteja firmado na sua salvação. Aí diz couraça da justiça, que ocupa todo o seu corpo. Aquela couraça, aquela armadura que o soldado coloca assim. Só pensar num soldado romano, vocês vão ter a visão do que eu estou falando. Couraça significa que você está completamente protegido aqui no corpo. Cinturão da verdade significa que você não vai mais passar vergonha. Deus tem te apertado, te corrigido, você tem andado no caminho certo. Pés andando no Evangelho. Pés andando no Evangelho, que significa caminhada. Toda a tua caminhada está estruturada na palavra, tem que ser. Aí diz a espada do Espírito, e diz: tomai sobretudo o escudo da fé. Vamos até encontrar essa palavra. Tomai sobretudo o escudo da fé. Agora está oscilando, né, o sinal aqui, mas vamos lá. Tomando sobretudo, ou seja, acima das sandálias, acima do cinto, acima da couraça, acima do capacete, acima da espada, toma sobretudo o escudo da. Diga comigo, instrumento de defesa. Porque é nítido que está escrito que o diabo ele brama como um leão ao nosso derredor, bramando como um leão, querendo tragar alguém. Agora veja, tome sobretudo o escudo da fé. Aí nós vamos então apagar os dardos inflamados do maligno. Então é para apagar os dardos inflamados de quem? E que dardos são esses? Por acaso não é sempre as nossas lutas terrenas? Coloque Efésios 2. Porque muitas vezes a gente acha que o diabo ele vai vir com a voadora no nosso pé, no nosso peito. O pé, como é que é? Os dois pés no nosso peito. A gente acha que Satanás ele vai aparecer chifrudo e fazendo: eu sou o diabo. É mó da hora. Os meus pais viajaram certa vez, eu estava morando em Rio Preto ainda. Eu vim para cá na casa deles. Aí eu estava em consagração. Aí eu estava orando na sala da casa deles, na madrugada. Eu escutei aqui atrás de mim assim, ó. Irmãos, arrepiou até o cabelo do dedão do pé assim. Senti aquela presença maligna, olhei assim, estava tudo escuro. Falei, poxa, nem para deixar uma luzinha acesa também, né? Nessa hora você tem medo até do escuro, irmão. Não tem nada no escuro, mas você fica meio com medinho. Eu estava orando. Falei, rapaz, que Satanás folgado. Aí beleza. Aí eu levantei morrendo de raiva assim. Eu falei assim: Satanás, sai daqui que eu não tenho atenção para dar para você agora não. Então acontece, às vezes acontece. Uma vez ele apareceu para minha mãe em forma da minha avó. Ela já contou isso aqui, talvez pregando, ou eu mesmo falo aqui, porque às vezes ela não fala tudo do testemunho dela. Minha mãe conhece a palavra: os mortos não voltam, nem reencarnam. Isso está escrito na Bíblia de ponta a ponta. Sem engano, mentira de Satanás. Aí a minha avó apareceu lá em casa uma vez desse jeito. Minha avó, era ele no formato da minha avó. Aí minha mãe acordou assim, levantou da cama. Minha avó no corredor entrando para o quarto. Minha avó nada. Vocês estão entendendo a linguagem? Aí aquele espírito falou assim: oi Celina, eu vim te ver. Minha mãe ainda acordando, falou: oi mãe. Daqui a pouco a minha mãe recobra a consciência, tipo,
Minha mãe coisa nenhuma, minha mãe morreu. Sai daqui, Satanás, eu sei que é você. Aí ele virou vapor, fumaça e sumiu. Sabe por quê? Porque lá na infância da minha mãe, na religião que ela serviu, o pessoal falou assim para ela: você tem que desenvolver aí o teu espiritual. Como é que é? Esse negócio aí, mediunidade. Aí eles falam dessa forma, né? Aí o inimigo queria bater ainda num local que ele achou que ela estava fraca, mas ela estava forte pela palavra. Ela tinha, aleluia, o capacete da salvação. Ela tinha a couraça já. Ela tinha a espada do Espírito. Ela levantou sobretudo o escudo da fé, e ela atacou dizendo: sai, Satanás. Aleluia. Na transformação para Deus me libertar da pornografia, pornografia, no processo de Deus me libertar das amizades que eu tinha, amizades coloridas. Quem entende que é amizade colorida? Você não tem relacionamento com aquela pessoa, mas namora. Quem entende o que eu estou dizendo? E isso era difícil para mim. Eu acredito que é difícil para alguns, é difícil para outros. E eu orando, eu não me sentia bem mais quando eu fazia essas coisas. E de repente eu tinha que falar isso com Deus, e era vergonhoso, porque eu tinha vergonha de olhar para o céu para falar com Deus. Mas tem que ter coragem para assumir a culpa, tem que ter coragem para assumir os erros, tem que ter coragem para assumir o que sente e contar para Deus. Eu fui para Deus, fui para o pé da cruz e falei: Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Olha isso aqui agora, por favor. Efésios 2. Efésios 2, versículo 1 diz assim, revista e corrigida, por favor: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Você percebe que é bem parecido com Colossenses? Ele nos deu vida quando ainda não merecíamos. Olha aqui agora: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos do quê? E fazendo as vontades do quê? E dos... Agora diga comigo: carne e pensamentos. Pastor, como é que a gente se livra disso? Entendendo que por trás daquele pensamento tem alguém batendo, tem alguém insistindo. Aquele pensamento pecaminoso, diga comigo, é uma seta inflamada do maligno. Aquele pensamento em que é assim, você está orando, lutando para sair fora dele, mas ele vai lá e bate mais forte. Quantos estão entendendo essa palavra? Aí Deus diz assim: tem demônio, tem casta de demônio que não sai com coisa alguma, mas somente com... Oh glória, eu amo essa igreja, olha que coisa poderosa. Tem casta de demônio que não sai de jeito nenhum, a não ser com... Lá vai o Rafael: vou jejuar. Eu era magro, hoje eu tenho uma barriguinha. Fui jejuar e fui orar. Passava mal. Cheguei a jejuar a ponto de sentir vômito. Quem já jejuou aí a ponto de sentir vômito, de voltar um trenzinho assim? E falava: eu vou comer. Mas no meio desses jejuns e orações e pagando preço, no meio da madrugada, eita glória, uma visão espiritual se abriu. E eu vi o Satanás que estava por trás daquela situação que eu vivia. Quando eu levantei e vi ele, eu repreendi em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque eu estava levantando o escudo da fé. Eu estava levantando a espada do Espírito. Eu estava levantando o escudo da fé. Eu estava levantando a espada do Espírito. Vira para alguém e diga assim: ainda tem vitória para você. Muitas pessoas se prostram e se rendem à depressão, à tristeza profunda e tudo mais na vida, porque elas deixam de lutar. Diga comigo: ânimo e desânimo.
Há um texto em... Onde está esse texto? 2 Crônicas 15, versículo 7. Que fala que a gente não pode se desfalecer. Eu vim aqui para dizer para a igreja profeticamente em nome de Jesus, que você vai viver uma vida no Espírito de Deus. Eu vim aqui para dizer que Deus está prestes a te levantar, porque Ele é fiel, Ele te chamou e também vai te fazer fiel. Eu estou aqui para dizer que é possível ser feliz, é possível ser liberto, é possível agradar a Deus, é possível viver em paz, é possível. Eu estou aqui para dizer que é possível. Quem aqui está comigo, diga: é possível, aleluia, louvado seja Deus. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Mãos fala de obras, porque a vossa obra tem uma recompensa. Adivinha quem apareceu na madrugada, chacoalhando o meu ombro e me dizendo assim: meu filho, levanta, está na hora da tua oração. Eu tive visitação de anjos no meu quarto. Eu tive visitação de anjos na minha vida. Eu tive tanto livramento na minha vida depois que eu comecei a servir a Deus, porque Satanás continuava batendo em áreas fracas. Mas aleluia, louvado seja Deus pelas nossas fraquezas, porque quando pensamos que estamos fracos, aí é que somos fortes, porque nós colocamos as nossas fraquezas debaixo da graça de Deus. Levante-se, por favor, fica de pé, por favor. Coloque as suas fraquezas debaixo da graça de Deus. Vamos cantar um louvor em nome do Senhor Jesus. Coloque as suas fraquezas debaixo da graça de Deus, porque eu vim para profetizar que Deus tem o melhor na tua vida. Eu vim para profetizar que você vai falar, aleluia, ainda em línguas estranhas, e muitos aqui serão renovados no batismo do Espírito Santo de Deus. Eu vim aqui para dizer que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Eu vim aqui para te dizer que Ele não terminou a obra na tua vida. Ele te ressuscita hoje, Ele te levanta hoje, Ele te renova hoje. Eu vim aqui para dizer em nome do Senhor Jesus que o teu chamado, a tua chamada ainda está intacta na presença dEle. Se estiver preparado, pode louvar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deixa Deus te usar. Feche seus olhos agora e comece a dizer: Deus, eu assumo a minha força hoje, e a minha força é me humilhar na tua presença. Eu assumo a minha força hoje. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Satanás quer fazer as pessoas desistir do propósito. Satanás quer fazer as pessoas desistir do chamado no altar. Satanás quer fazer as pessoas desistirem. Pode apagar tudo, apaga tudo. Satanás quer fazer você parar. Você vai bater o pé hoje, vai dizer: hoje não, hoje eu sirvo a Deus. Hoje não, hoje eu sirvo a Deus. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia. Comece a orar a Deus agora. Vai orando, igreja. Não pare, não pare. Não dependa de mim, não dependa da música, não dependa do louvor. Vai orando. Fala: minha vida está debaixo da graça. Em nome do Senhor Jesus, hoje eu sou renovado na presença dEle. E começa a dizer: Deus, toca hoje em mim. Renova as minhas forças, renova a minha vida, renova a minha paixão pelo Teu Evangelho, o meu amor pelo Teu Evangelho. Renova em nome do Senhor Jesus Cristo toda a minha vida espiritual. Em nome de Jesus, começa a receber renovo. Vai pedindo e vai recebendo, porque aquele que pede recebe. Aquele que pede recebe. Vai pedindo e vai recebendo, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia! Em nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Vai orando e vai pedindo, amados. Vai orando e vai pedindo. 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 Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te, por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Deus está fazendo uma obra na tua vida, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Digno de glória e honra. Vai declarando o seu amor ao Senhor. Vai se rendendo ao Senhor. Deus está trabalhando. Levante suas mãos lá em cima. Diga: digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para seu nome exalta, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Entrega para Deus, confia em Deus. Em nome do Senhor Jesus, recebam forças renovadas. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Deus vai na frente abrindo o caminho. Oh, aleluia. Pega no tom aí que você gosta, em nome do Senhor Jesus. Levante a mão direita lá para cima. Levante a mão direita para cima. Começa a receber a força de Deus. Começa a receber a força de Deus no teu espírito, força de Deus no teu sentimento, força de Deus na tua capacidade, força de Deus aonde um dia você já foi desanimado. Levante o teu escudo, levante o escudo e apague agora as setas inflamadas do maligno. O caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para você mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus não rejeita oração. Não rejeita a oração. Quem está orando? Está orando aí? Está orando? Está orando? Está orando? Está orando? Oh, aleluia! Nunca vi um justo sem resposta. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar
do sofrimento. Deus não vai deixar você no sofrimento jamais. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando? Tá chorando, louve. Oh, aleluia. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa. Não importa, louve. E aí? Teu louvor invade o céu. Agora vai, Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Diga, Jesus, eu te amo. Diga, Jesus, eu te adoro. Diga, Jesus, eu te louvo. Quantos podem dizer, Jesus, eu te louvo? Jesus, eu te adoro. As suas misericórdias duram de geração em geração. Obrigado por me levantar. Obrigado por me refazer. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aproveita agora aquilo que nós chamamos de liberação da fé, porque eu creio que você tem liberado a sua fé nesse culto. Agora aponta dedinho de profeta para alguém e diga: que Deus te abençoe nesses dias. Diga para essa pessoa. Diga que Deus abençoe teu coração nesses dias. Que Deus abençoe tua fé nesses dias. Fala isso com voz de autoridade e fala isso com um sorriso no rosto agora. Fala: que Deus te abençoe nesses dias, em nome de Jesus. Oh, aleluia, que Deus te abençoe nesses dias. Eu profetizo uma semana abençoada na tua vida. Diga para alguém, fala: eu profetizo na tua vida uma semana abençoada. Diga: eu abençoo você. Diga: eu abençoo os teus filhos, tua família. Diga: eu abençoo o teu projeto, o teu futuro. Diga: eu abençoo em nome de Jesus. Aleluia. 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 Quantos entenderam que é necessário sermos fortes em áreas de fraqueza? Quantos entenderam que no desânimo, se eu não matar aquilo que me mata, eu morro? Quantos entenderam isso? E quantos entenderam que na força, no amor de Deus, se eu matar a carne e os desejos dos pensamentos, eu vou viver em Deus? Quantos entenderam isso? E é a partir daí que nós viveremos os maiores milagres na nossa vida. Diga glória a Deus, bem forte, igual um exército. Diga glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir? Ainda é grande o projeto de Deus na tua vida. Missionária Ana Lúcia, tem ensaio com as mulheres amanhã? 7:30 da noite? Ô glória, então tem ensaio amanhã 7:30 da noite. Venha para cá na terça-feira às 20 horas, culto das causas impossíveis. Quinta-feira, culto de cura e libertação também às 20 horas.
Todos os domingos estamos aqui com o nosso culto da família de adoração ao Senhor, em o nome do Senhor Jesus, amém, amados? E encerramos hoje pela manhã o nosso ciclo da semana de oração às 6 da manhã. Vamos folgar essa semana e provavelmente na semana que vem voltamos todos os dias às 6 da manhã na igreja de novo. Está agendado aqui, mas eu vou esperar o pastor confirmar certinho, mas eu acho que é isso mesmo. Dia 24 de maio, coloca na tua agenda. Vigília às 3 da manhã na igreja. Oh, glória! Amém? É num domingo pela madrugada às 3 da manhã. Então coloca na tua agenda dia 24 de maio. Aleluia. Um dia depois do meu aniversário. Ó, que benção. Eu acho que é 43, eu acho. Não lembro se é 43 ou 44, irmãos. Eu sou de 83, faz as contas aí. É 43 então. Está em 2026, né? É, 43. 43 na graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Uma bênção. Vamos para casa abençoados? Para casa abençoados, sim ou não? Cacilândia do Senhor Jesus, 1, 2, 3 e... Cacilândia do Senhor Jesus! Cacilândia do Senhor Jesus! Cacilândia do Senhor Jesus! Yes! Louvado!